Bem lento, sabe o raciocínio dele? Toca aqui! Rapaziada, vitória do Vascão contra o Independente Medellín. O Vasco tá na próxima fase da Copa Sul-Americana. Confesso pra vocês que eu considerava um jogo bem difícil devido à situação que o Vasco se encontra. Jogadores sem confiança, crise por fora ali dos bastidores, início de trabalho do técnico Pedro Emanuel, que eu já começo a ver coisas positivas. Confesso que a gente tem que dar um pouco de tempo para que ele consiga entender todos os jogadores que ele tem à disposição, jogadores que vão render, que não vão render. Eu sei que hoje, quando saiu a escalação, não só eu como você que tá aí do outro lado deve ter ficado puto com o Tietê saindo de titular, mas eu acho que o Tietê hoje ele não contribuiu de forma negativa. Acho que ele até preencheu os espaços corretamente, acho que ele conseguiu contribuir de forma positiva na partida. Mas o Vasco tem um problema que me incomoda muito, que é sempre quem tá no banco é o melhor do que quem tá jogando, porque não é possível, cara. O treinador sempre quando faz as mudanças, o Vasco começa a jogar, começa a tocar bola, e aí foi que conseguiu encontrar o gol contra o Independente Medellín. Bom, o Vasco foi a campo com essa escalação: Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, que fez uma grande partida na minha opinião, Lucas Piton. O Vasco foi com dois volantes, que é o caso do Tietê e o Thiago Mendes. O Tietê, ele pode ter os seus maus momentos, mas é um jogador experiente, vitorioso, que ajudou. Acho que ele não atrapalhou o Vasco hoje, mas é um cara que não tem que estar no Vasco. A torcida pega muito no pé dele. Acho que isso é melhor para o jogador e para o clube. Então espero que com a chegada do Sousa, que inclusive vai ter vídeo amanhã para vocês, rapaziada, vocês entenderem um pouco sobre o Sousa, para vocês entenderem como esse jogador vai se encaixar nesse time do Vasco. Então, continuando na escalação, o Vasco colocou um pouco mais à frente o Ramon Rick, que é uma joia da base do Vasco, porém ele não tem tanta qualidade assim para jogar de costas. O Ramon Rick na base, ele sempre foi um terceiro ou segundo homem de meio de campo, sempre olhando para frente, nunca jogando de costas. Eu acho que esse papel de jogar de costas, quem parece muito mais fazer é o Lucas Zucarello. Ele tem mais esse refino para conseguir jogar de costas. Já o Ramon Rick, ele consegue porque ele tem muita qualidade. Mas eu acho que ele vai precisar de mais oportunidades, mais paciência para ele conseguir desempenhar um melhor futebol. Então o Ramon Rick jogou mais à frente para ter mais liberdade, para poder chegar ali do lado direito, que vinha o Andrés Gomes, que foi deslocado depois da última partida contra o Mirassol para o lado direito. Do lado esquerdo estava o Nuno e de centroavante o Spinelli, que não fez uma boa partida hoje. O jogo estava muito complicado para o Spinelli, a bola não estava chegando e ele não estava tendo tantas oportunidades assim. Então o Vasco foi com essa escalação para esse jogo. No primeiro tempo, nos primeiros 10 minutos de jogo, eu acredito que o Vasco até conseguiu se impor um pouco. Acho que o Vasco conseguiu tocar bola, ter paciência, que é uma das coisas que mais me incomoda nesse time do Vasco, é a falta de paciência. E como o time do Vasco, ele se abala muito rápido psicologicamente. Por isso que eu bato na tecla. Um Sousa chegando, um Deossa chegando, faz com que esse time do Vasco não melhore só em qualidade técnica, mas em qualidade psicológica. O time do Vasco precisa de jogadores prontos, que cheguem aqui e assumam a responsabilidade e não sintam pressão. Quando a torcida vaiar, esses jogadores não sintam o que estava acontecendo. Tá? Então acredito que jogadores desse porte vão chegar e vão ajudar o Vasco. Nos primeiros 10 minutos, o Vasco conseguiu tocar a bola, conseguiu se movimentar, conseguiu mostrar um pouco mais da cara do técnico Pedro Emanuel. Porém, após esses 10 minutos, o Vasco começou a se desestabilizar. Começou a errar passes, começou a errar tomadas de decisões que não pode errar. O jogo você tem que estar focado do início ao fim. Você não pode perder a sua atenção, você não pode desfocar. Que aí vem um adversário, cara, que em um momento da partida tá melhor que você, faz o gol, acabou a partida. Então o Vasco acabou se desconcentrando, começou a errar muito passe, começou a errar tomada de decisão. E aí o jogo começou a ficar feio. Depois da parada técnica, o técnico Pedro Emanuel começou a alertar sobre possíveis erros, começou a alertar e pedir para que o Vasco jogasse um pouco por dentro, para que as laterais pudessem abrir e encontrar o PH aberto e também o Lucas Piton. E foi o que aconteceu muitas vezes, algo que eu vou abrir uma ressalva nesse vídeo é para o Paulo Henrique. Que partida do Paulo Henrique!
Paulo Henrique hoje atacou muito, usou o que ele tem de melhor, velocidade, força física, tá? Quando o Vasco tava muito afobado, o Paulo Henrique saía em velocidade, driblava 1, 2, 3 e conseguia fazer uma jogada perigosa. Quem lembra daquela jogada que ele sofreu uma falta na boca da área ali, bem na frente, e o Nuno Moreira chutou lá na arquibancada. Mas enfim, Paulo Henrique hoje pra mim foi o melhor jogador do Vasco ao lado do Thiago Mendes. E que jogador é o Thiago Mendes, rapaziada? Que jogador é o Thiago Mendes? E nesse vídeo a gente vai falar muito sobre o Thiago Mendes. Então no primeiro tempo, o Vasco viu que o Andrés Gomes, que é um jogador extremamente perigoso, não estava conseguindo jogar do lado direito. O Pedro Emanuel inverteu. Ele colocou o Andrés na esquerda, porém ele tirou o Ramon Rick de meia e colocou o Ramon Rick na direita para preencher aquele espaço. E colocou o Nuno Moreira para fazer essa função que o Ramon Rick estava fazendo. Porém o Nuno hoje, ele não estava muito bem na partida. Ele não foi aquele jogador que o técnico espera, o que a gente também espera, né, rapaziada? O Nuno parece que ele tá na velocidade 0.5. Parece que ele tá bem lento, sabe? O raciocínio dele. Toca aqui. Parece que ele tá assim. Mas o jogo tá aqui, ó. Bora, toca, toca. E ele tá, toca aqui, eu tô aqui. Então isso muitas vezes acaba matando as jogadas do Vasco. Então, algo muito positivo que eu fosse o técnico do Vasco, eu poderia pontuar, é que eu poderia escalar o Thiago Mendes nessa função. Porque ele não para muitas vezes pra pensar e dizer, cara, Thiago Mendes pode jogar aqui. Eu posso colocar o Thiago Mendes como meia ou fazer uma trinca de volantes, dando mais liberdade para os meus dois volantes de qualidade, que é o caso do Jair e o caso do Thiago Mendes. Então o Nuno não conseguiu jogar de certa forma muito bem no primeiro tempo e o Vasco não conseguiu criar as jogadas que tinha que criar, a não ser pequenos lampejos de algumas jogadas que não conseguia finalizar da melhor forma possível. Então o Vasco terminou o primeiro tempo com poucos chutes ao gol, eu acho que foi 1 ou 2 no máximo, tá? Com muitas finalizações que não passaram nem perto do gol. Foi pro intervalo sobre vaia e o técnico começou a mexer já na postura e também no posicionamento dos jogadores para o segundo tempo. A gente já via que o Vasco voltou com mais imposição, fechando bem melhor as linhas do que no primeiro tempo, porque existiam alguns momentos no primeiro tempo que o Vasco estava um pouco espaçado. E vocês sabem que time espaçado toma gol. E o Pedro Emanuel, com toda a sua inteligência, consertou esses erros que o Vasco estava cometendo no primeiro tempo. E aí que vem as substituições, tá? Eu vou pular já para essa parte, porque o Vasco começou no segundo tempo da mesma forma que começou no primeiro. Começou criando jogada, começou atacando, começou a tocar a bola bem perfeitinho e depois o mental fez com que o Vasco começasse a errar passes, fez com que o Vasco começasse a aceitar o Independiente Medellín vir pro ataque, tanto que eles tiveram algumas jogadas perigosas, e na minha opinião, aí foi que o jogo tomou o rumo que tomou. Quando o técnico Pedro Emanuel tira o Ramon Rick, coloca o Jair e coloca o Brenner no jogo, o jogo abre, porque o Vasco deixa de ter um centroavante fixo dentro da área, que prendia os dois zagueiros que tinham o centroavante como referência, e tem agora um falso 9, um jogador que vem buscar, se movimenta, toca rápido e tem qualidade para isso. O Brenner entrou muito bem hoje no jogo, o Adson entrou muito bem, o Jair primordial no jogo de hoje, porque quando ele desce para receber essa bola, que recebe de frente, ele tem qualidade e tranquilidade para distribuir a bola, coisas que o Tietê não tem. Até mesmo o Ramon Rick, pela falta de experiência, ainda não tem. Então Jair distribuiu a bola, conseguiu achar passes importantes e deu a tranquilidade necessária para que o Vasco achasse o gol. Tem muita gente que vai falar, o pênalti, tá? Você não vai falar? Bom, aquele ali foi pênalti pro Vasco. Acho que o juiz, ele colocou na balança. Rapaz, se eu marcar a falta lá atrás, é melhor do que eu marcar o pênalti e acabar eliminando o time. Então ele raciocinou, eu vou marcar logo a falta lá atrás para acabar com essa polêmica. Mas eu achei pênalti, deixando bem claro, tá? Então seguindo pro lance, o Vasco fez uma jogada bem feita e eu gostei muito, vou levar muito em consideração essa jogada. O Adson puxou para dentro, tocou no fundo, o Paulo Henrique cruzou e o Thiago Mendes faz o gol da vitória do Vasco. Vitória importante, vitória que dá confiança, que dá tranquilidade para o técnico Pedro Emanuel conseguir colocar um pouco mais
da sua cara, da sua identidade no time do Vasco. E espero que o Vasco possa anunciar os reforços o mais rápido possível. Então é isso, rapaziada, chegamos ao final. Eu peço que você deixe o seu like, filho de Deus. Se inscreve no canal para ajudar a gente aí, chegar em mais vascaínos, para vocês acompanhar aí todos os pós-jogos, escalações, análise de jogadores aqui no canal, rapaziada. Tamo junto, hein, rapaziada. Valeu, fui!